Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Muito bom dia, muito bom dia aí para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é quinta-feira, gente. Quinta-feira, dia 17 de janeiro. Como sempre, você já sabe, né? Muita luz, muita paz para você, para sua família, para tudo aquilo que você estiver realizando. Gente, na nossa pílula hoje eu queria conversar com você sobre o que é que te incomoda. Pois é, o que é que te incomoda hoje na vida? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que é que incomoda o seu coração? O que é que incomoda você? Olha, tem uma frase que eu acho muito bacana que diz assim: incomodou, doeu, segura e leva, que é seu. O que isso quer dizer? Normalmente, gente, tudo aquilo que nos incomoda na vida nos envia um sinal claro de que é algo que a nossa alma precisa trabalhar, aprender, se desenvolver. O incômodo com alguém, com uma situação, com qualquer circunstância, é um sinal claro de que falta flexibilidade na nossa alma, né, no nosso ser espiritual, no nosso grande self, para que a gente possa lidar com as dificuldades com mais harmonia. É lógico que quando a gente fala em incômodos, existem diversos tipos de incômodos e diversos tipos de contextos, não é verdade? Claro que se você está com sede, você está incomodado fisicamente porque você está com sede. Você está com fome, você vai sentir um incômodo porque você está com fome. Mas na verdade, sede e fome, ou mesmo dor física, é um incômodo do corpo. Há uma diferença grande, porque a gente confunde tudo, né? Há uma diferença grande, né, meus amigos, entre o incômodo do corpo e o incômodo da alma. Por exemplo, eu vejo pessoas, quando eu vou fazer visitas em hospitais, que fisicamente estão incomodadas, do mesmo jeito que eu fico quando eu estou com dor de garganta, né, uma dor, um incômodo qualquer, incomoda, claro, né, fisicamente não é agradável. Imagina uma dor mais complicada, né, alguém que sofreu um acidente, né, tem que passar por uma cirurgia, independente do motivo, então fisicamente é desconfortável. Mas há pessoas que mesmo, meus amigos, passando pelo desconforto físico, emocionalmente estão bem. Emocionalmente fazem piada de si próprios, não é verdade? Você deve conhecer gente assim também, que apesar do incômodo físico, emocionalmente são pessoas otimistas, apostam que o futuro vai ser melhor, e aí acaba que até a parte do incômodo físico fica, digamos assim, mais ameno, né? A dor, o incômodo, fica menos, abre aspas, incômodo, para que a pessoa possa lidar. Agora imagina aquelas pessoas, né, que já são naturalmente incomodadas por natureza. Reclamam de tudo, xingam todo mundo, nada tá bom. Quando essa pessoa fica doente, falta dinheiro, alguém, né, cria uma frustração com relação a ela, desculpa, ela se sente frustrada em relação a alguém, o incômodo que já é natural na vida dessa pessoa vai aumentar muito mais. Por quê? Porque ela aumenta a própria dor. Então, amigos queridos, hoje a nossa pílula do nosso amado Evangelho quer te convidar, né, a refletir sobre isso. O que o seu incômodo, principalmente da alma, quer te dizer? Se você é uma pessoa muito intolerante, o que a sua intolerância quer falar para você a seu respeito, não é sobre o outro? Se você é uma pessoa impaciente, ansiosa, o que essa ansiedade quer falar para você sobre a sua alma? Entende? Estarmos abertos a essas reflexões, meus amigos, nos dá uma nova possibilidade de evolução espiritual. Para a gente ascender espiritualmente, não tem como a gente repetir os mesmos erros, concorda? Então imagina só, se você quer uma vida mais feliz, né, mais harmoniosa, mais cheia de luz, mais próspera, inclusive na vida material, mais próspera na vida afetiva, mais próspera na saúde, a gente precisa se libertar de velhos incômodos da alma, que muitas vezes nos aprisionam, gente, a velhas formas de ser, a velhas formas de agir. Entende como isso é grave? Entende como isso é sério? Veja, tem pessoas que às vezes vão passar anos e anos numa terapia, e graças a Deus quando fazem uma terapia, para tomarem consciência que muitos dos problemas que incomodam essas pessoas poderiam ser diminuídos se a visão dessas pessoas sobre esses problemas fosse diferente. O que isso quer dizer? Uma pessoa mais flexível, uma pessoa mais otimista, ela diminui muito, gente, o significado dos seus incômodos. Então, algumas coisas que hoje estão aí martelando a tua cabeça e de repente apertando o seu coração, amanhã pode se transformar em algo muito simples, muito menor do que é hoje, se você tiver a sabedoria de trazer leveza para aquilo que te incomoda. E tudo começa com a aprendizagem, não é? A gente acolher, se conhecer. Não tem a fala que está lá no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo.
Esse é o grande ponto. Aquele que conhece a si mesmo, gente, é grande. Aquele que supera a si mesmo é que é o mais forte. Lembre-se, você não está nesse mundo brigando com os outros, a gente não está aqui para superar uma outra pessoa. Às vezes a competição do dia a dia, que a mídia passa para nós, essa competição infrutífera que a gente acaba tendo de ficar se comparando ao outro, né? O outro tem, eu não tenho, o outro é, eu não sou, tira o foco daquilo que realmente importa. A gente está encarnado em mais uma existência que é passageira, né? Para que a gente possa se tornar melhor a cada dia do que nós mesmos éramos momentos atrás. Então, liberte-se daquilo que está te prendendo e te impedindo de ser feliz. Pelo menos dê o primeiro passo. Como é que a gente faz isso? Se abrindo para refletir a respeito, com honestidade, não é? Se abrindo para identificar o que a gente pode se libertar. E aí, o que te incomoda? Hã? Te incomoda falar dos seus incômodos? Te incomoda não conseguir lidar com seus incômodos? Te incomoda se abrir para a possibilidade de superar os seus incômodos? Bem, certamente essas respostas vão te guiar nos seus próximos passos de autoconhecimento, tá bom? Que Deus te abençoe e te proteja. Luz e paz, claro, sempre para você, para sua família. Você já sabe, obrigado. Para você que carinhosamente compartilha as pílulas do Evangelho com seus contatos. Fique tranquilo, vira e mexe aparece pessoas que mandam mensagens para nós. Ricardo, eu mando a pílula, tem gente que não quer receber. Ricardo, tem gente que, sei lá, né, tá chateado com alguma coisa. Eu fico tão triste porque eu acho que esse tema pode ajudar, meus amigos. Não se incomode com isso. Faça a sua parte. Você que gosta do trabalho que a gente faz com carinho, você que faz parte da nossa equipe espiritual, porque pode ter certeza, se você compartilha as pílulas do Evangelho, ainda que você não saiba, você faz sim parte da nossa equipe espiritual, mas não tenha dúvida quanto a isso aqui na Terra. Então faça a sua parte. A gente semeia, né, meus amigos? E essa semente vai tocar o coração de quem está pronto e é afinizado com essa linguagem que a gente utiliza, com a maneira bem-humorada que eu utilizo aqui. Tem pessoas que não estão prontas para essa linguagem, elas vão preferir uma outra, e é direito delas, não é? Buscar uma outra, assim como eu e você talvez não nos sintamos confortáveis com outras formas de se falar do Evangelho. No final das contas, meus amigos, todos nós estamos caminhando para o mesmo Deus, todos nós estamos buscando a nossa autocura, é ou não é? E o nosso papel é semear. O tempo de semear pertence a nós, mas o tempo da colheita, com certeza, pertence a Deus. Então, obrigado por compartilhar as pílulas e não se incomode com quem vem e quem não vem. Na hora certa as pessoas aparecem. Está cheio de gente que hoje recebe as pílulas do Evangelho que até outro dia não queria nem ouvir. É ou não é? Sempre esse pessoal aparece nas palestras para me contar. E eu fico feliz, que bom que mudaram de ideia. Que bom que venceram esse incômodo, né? E agora estão do nosso lado ajudando a espalhar o Evangelho para tudo quanto é lugar. Tá bem? Beijo grande no seu coração. Fique então com Deus, luz e paz. E você já sabe, tô te esperando, hein? Tá chegando o retiro nosso de carnaval. Tomara que dê certo para você estar junto com a gente. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente. Muito breve.